Salve, salve todos que estão nos acompanhando em mais um episódio do podcast Gente para Negócios, sempre trazendo bastante novidade, muita coisa boa, muita conversa boa aqui ao longo dessa nossa jornada com muito treinamento, muita criatividade, muitas informações sobre finanças e a gente está sempre avançando aqui nos assuntos. Hoje o episódio está mais uma vez imperdível. Vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais também aí sobre o que nós vamos apresentar hoje. Só lembrando antes que esse podcast é uma produção da MH Consult, com trabalhos técnicos dele, Thiago Santos. A apresentação minha dessa pessoinha que está aqui mais uma vez, Rafa Cristofoletti. Ao meu lado, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Que prazer imenso estar aqui mais uma vez. Você esqueceu de dizer que hoje nós temos até o estagiário trabalhando com a gente. Né? Temos o estagiário, o famoso Mate. O que é o Mate, hein, Rogério? Você conhece? O Mate, como você achou esse estagiário? A gente vai entrevistar ele num próximo podcast, ele se apresenta. Ele se apresenta, né? Vocês vão ficar sabendo, então fica na curiosidade aqui. Não vamos ainda revelar qual será aqui a origem do nosso estagiário. Mas, enfim, o estagiário está aqui também na MH Consult. Bom, feita essa abertura, né, essa abertura toda entusiasmada aqui para mais uma edição do podcast, vamos apresentar o entrevistado então. Estamos hoje aqui com o Rogério Belot. Ele falou que se escreve-se Belotti, ele falou não é Belotti, é Belot. Ele que é diretor da escola Sejan. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, a gente poder conversar um pouco nessa manhã bonita. Maravilha. Explica para a gente, já de primeira aqui, o que é a Escola Sejan, o que a Escola Sejan faz, só para a gente contextualizar e dar sequência nesse bate-papo que vai ser imperdível. Claro. Na verdade, a Escola Sejan é uma escola, é uma vertical educacional de uma das empresas do Grupo Sejan, e o Sejan é uma organização social que cuida de serviços de saúde públicos. Então, na verdade, nós fazemos a gestão dos serviços públicos de saúde em municípios do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros estados da federação. A Escola Sejan é uma instituição com mais de 17 anos de existência, que tem dois principais objetivos. Um dos principais objetivos é funcionar como universidade corporativa dessa organização social que tem mais de 18 mil funcionários. E o segundo é ter um compromisso social com aqueles que precisam de educação nas comunidades atendidas pelo próprio Sejan. Então, a exemplo, a gente pode citar as comunidades do Jardim Ângela e Capão Redondo, que são comunidades absolutamente vulneráveis e carentes, e o Sejan, através da sua escola, consegue dar condições de formar para o trabalho essa juventude que passa por essas dificuldades nessas regiões. Já aproveitando, né, a deixa, a gente vai então falar, né, sobre um tema que é extremamente importante, que está totalmente aqui alinhado ao que o nosso entrevistado tem como expertise, que é a educação. E não só a questão aí da educação formal, não, a educação corporativa também, né, Rogério? Exato, Rafa, mas você vai esquecer novamente, eu não vou deixar. Não, essa eu vou deixar para você perguntar. Nós vamos, porque antes da gente começar... Antes da gente começar tecnicamente, falando sobre o tema em si, quem é o Rogério Belot? Conta pra gente quem é a pessoa física, não a pessoa jurídica. Opa, Xará, vamos lá. Na verdade, o Rogério, eu sou um biomédico de formação. Eu brinco que eu sou um biomédico errático, porque eu nunca atuei como biomédico, mas eu me formei ali no começo da década de 90 como biomédico, uma carreira da saúde, mas rapidamente entrei para a área da docência. Então, muito novo, e aí brincando, mas muito novo, com 22 anos, eu já estava numa sala de aula, dando aula para um curso de medicina, por exemplo, em uma universidade grande de São Paulo, e me encantei pela docência. Então, eu acredito que ser professor é missão, ser professor, além de carreira, é uma missão. Me envolvi nisso e rapidamente transitei, então, ou somei a função de docente, a função de gestor, o papel de gestor. Comecei como gerente de qualidade, em um laboratório prestador de serviços, rapidamente caminhei para coordenações de curso, também fui diretor de faculdade, diretor de escola, então eu posso dizer que a minha carreira, apesar da formação ser em uma carreira da área de saúde, a minha trajetória é em gestão de pessoas e também em gestão educacional. Então eu tive a oportunidade de participar, construir, errar e acertar em projetos educacionais em momentos distintos ou diferentes da história da educação no Brasil.
né? Na década de 90, nós tínhamos uma educação muito mais elitizada, em que quem chegava à universidade eram aquelas pessoas de alto poder aquisitivo, de famílias bem estabelecidas. Com a entrada de ProUni, FIES e dos programas sociais, nós tivemos essa ampliação, e da educação à distância, nós tivemos essa ampliação do público chegando à educação, principalmente superior, formal superior, e com isso o desafio aumentou muito. Então o Rogério é essa pessoa, vamos dizer assim, eclética, né? Híbrida, e que transita entre gestão e entre educação. Gosto muito de conduzir projetos, mas sem nunca esquecer o meu papel principal, que é ensinar a gente. E quando você não está trabalhando, você está fazendo o quê? Conta pra gente. Ele está tentando escapar. O que você faz? Joga videogame, faz beach tênis, ciclismo, toca rock and roll, como é que é? Eu sou um sedentário clássico do mundo moderno, que busca fazer algum tipo de atividade física como compromisso, como dever, né, para ter saúde. Mas, na verdade, o meu prazer, o meu dia a dia está no interior. Então, eu esqueci de comentar, mas nesse meu percurso, em determinado momento, eu me dei um ano sabático, né? Resolvi parar a minha vida na gestão universitária, na gestão educacional, comprei um bar e restaurante no interior e fui morar numa chácara. Morei 1 ano e meio numa chácara, sendo empreendedor em um bar e restaurante, e descobri algumas coisas bem interessantes. Uma delas é que eu gosto de ir a bares e não de ter bares. É muito mais interessante você ir a um bar, isso, a um boteco, do que ter um negócio, né? É muito difícil ter um negócio no Brasil, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Então, tive esse ano aí sabático, não de estudo, mas de estudo, e depois voltei para a esfera, vamos dizer assim, mais corporativa, para o meio mais corporativo. Então, o Rogério gosta de caminhar na mata, Rogério gosta de bonitas paisagens, Rogério gosta dos seus, hoje, filhos também, meus 2 cachorros, apesar de ter 4 filhos. Então, na verdade, o meu prazer está no campo, numa parte mais bucólica, que é onde eu desacelero um pouco. Muito bem, agora sim, né, Rafa? Agora ele foi straight ahead to the point. É isso, a gente tem que saber mais dos nossos entrevistados. E eu não poderia deixar de dizer, sempre o motivo pelo qual nós convidamos os nossos queridos participantes aqui. Eu conheci o Rogério Belot quando dei aula na pós-graduação, ele foi chefe da minha chefe lá na pós-graduação. Eu era o soldado lá na linha de frente, professor atuante nas aulas de liderança e de estratégia. E a nossa coordenadora me apresentou para o Rogério e na primeira reunião já saiu numa informalidade total. Deu match. Viramos amigos e é um cara que eu aprendo muito. Se tem um cara que me ensina muito sobre o sistema de educação propriamente dito, é o Rogério. Então, por isso que fiz questão de trazê-lo aqui para bater um papo com a gente. Muito bom. A gente fala que aqui nossos convidados são testados e aprovados, né? A gente Exato. não traz nenhum aventureiro aqui. A gente já conhece, a gente sabe que a pessoa é boa e vai trazer conteúdo. Então, já que você teve esse contato, né, mais próximo com o teu xará Rogério, vou deixar você começar conduzindo aí a primeira pergunta com relação à educação formal ou corporativa. O que Rogério quer saber de Rogério, hein? Esse é um tema que a gente sempre vem discutindo, não só já discutimos nós dois, mas também a gente vem discutindo de uma maneira ampla, que tem muita gente, e agora virou até moda, né? Vou colocar essa moda entre aspas, porque não faz sentido, que a educação precisa ser revisitada. O modelo tradicional de educação já não serve mais. Mas é difícil a gente ouvir respostas claras sobre, ok, não serve, mas o que é que serve então? E a gente gostaria de ouvi-lo sobre isso. Primeiro, faz sentido essa afirmação? E segundo, se faz sentido, qual deveria ser o caminho? Bom, pergunta fácil, hein, Rogério? Pergunta simples. Eu acho que esse é um tema fundamental e que bom que a gente está podendo conversar sobre ele. Eu acredito que a educação sempre mudou. Então, assim como todas as coisas no mundo, nada hoje é exatamente como foi ontem. O que mudou nesses últimos tempos é que a velocidade com que as coisas mudam é muito maior do que a velocidade do que as coisas mudavam num passado não tão distante.
né? Isso a gente pode ver em termos de crescimento populacional, em termos de PIB mundial, das crises mundiais, até da recente pandemia por Covid. Nós tivemos outras pandemias muito importantes na história da humanidade. Então, por que essa foi tão aguda, tão intensa e tão rápida, apesar de a gente não ter saído dela? Porque tudo está acelerado. Então, a educação, sim, vem mudando muito, e a educação sempre mudou. Agora, nesse nosso ritmo, nessa nossa velocidade, mudar a educação e permitir que a educação evolua na mesma velocidade que as outras coisas evoluem. Vocês estavam brincando aqui, mas o nosso estagiário provavelmente nasceu com o celular na mão. E nós passamos a ter celular na mão muito tempo depois no mercado de trabalho, muito provavelmente. Então, isso faz com que a gente tenha que dar essa atenção. Então, respondendo mais objetivamente sua pergunta, a educação precisa mudar? Eu respondo, sem dúvida nenhuma, né? Alguns paradigmas têm que ser quebrados, e estão sendo quebrados. Não talvez por força do desejo da educação ou daqueles que conduzem a educação, mas motivados ou forçados pelo próprio modelo de vida das pessoas. Perdão. Nesse sentido, só citando um exemplo, a gente fala muito, e eu sou um leitor, nós, das gerações anteriores, somos leitores clássicos. E ler para a gente significa ler livro. Sim. Né? Ler livros, ter um livro na mão. O livro que pode ser físico, o livro que nos dias de hoje pode ser digital, em um Kindle, em um tablet, mas a gente gosta de ler, né? Ler palavras, ler textos. A sociedade atual, os aprendizes atual, não aceitam mais esse modelo. Eles gostam muito do audiovisual, né? Exato. Claro, né? Por que eu, por exemplo, nas minhas aulas de farmacologia, né, eu tinha que explicar o mecanismo de ação de uma droga atuando numa célula. E para isso eu tinha que pedir para que os alunos, de forma abstrata, imaginassem um receptor, que era uma proteína, um conjunto de aminoácidos em 3D, inseridos numa membrana de uma célula. Isso era muito difícil. Eu pegava numa lousa e desenhava uma minhoquinha inserida em 2 linhas, né? Era muito difícil convencer aos alunos que aquilo era 3D inserido numa membrana. Hoje em dia, o aluno busca no YouTube ou em outro canal qualquer, vê um vídeo, né, curto, de 30 segundos, de 40 segundos, de 1 minuto e meio, que explica a estrutura, o funcionamento, a ligação, o desacoplamento, com áudio, com legenda, com a imagem em 3D. Como é que eu consigo, com modelos clássicos, competir com essa velocidade, competir com essa clareza, competir com essa consolidação dessa abstração? A gente não consegue. Então, eu acho que um ponto fundamental é que a evolução da educação, que é absolutamente necessária, como eu já disse, ela passa obrigatoriamente pela aceitação por parte dos educadores mais clássicos de que os modelos que serviram para mim não servem mais para os dias atuais. Existem regras ainda instaladas ou instauradas no sistema principalmente público, de que alunos não podem usar o celular dentro de ambientes acadêmicos, dentro de salas de aula. É lei, não sei se é ainda, posso estar desatualizado, mas no estado de São Paulo, na rede pública. E como é que você pode pressupor, convencer, conquistar e engajar um aluno que vive com o celular desde o momento que acorda, que vive com o celular desde o momento que nasceu, de que no momento em que ele tem que aprender algo, que tem que ser gostoso para ele, o celular tem que estar desligado? Que ele não pode buscar e complementar informação usando um aparelho que é a vida dele. Ele compra por ali, ele come por ali, ele viaja por ali e ele não pode estudar por ali. A gente pensa muito, né, quando estamos aí falando dessas gerações mais novas, na questão do protagonismo. Eles gostam muito de protagonizar. Isso já está mais do que, né, difundido, estudado, analisado aí pelos teóricos na área de gestão de pessoas, enfim, né, por psicólogos ou o que quer que seja. A educação,
esse modelo clássico do professor explicando na lousa, etc e tal, essa linguagem também não está um pouquinho já meio caidinha? Até porque o que eu tenho como impressão é que esses alunos eles estão querendo cada vez mais experiências mais imersivas, né? Eles também querem protagonizar na sala de aula. Não há mais pelo menos para mim, esse modelo do monólogo, do professor, né, atuando como detentor da sabedoria, sem envolvimento, sem uma imersão desses alunos, é algo que, pelo menos na minha visão, não conecta mais. Eu estou falando alguma bobagem? Não, sem dúvida. Esse é um dilema muito importante, porque a tal, né, ou a falada metodologia ativa, né, de ensino, em que o aluno sai do papel de ouvinte para o protagonismo, é algo colocado atualmente como muito inovador, mas é algo que já ocorre há muito tempo, certo, em modelos menos digitais, mas isso já acontece há bastante tempo. A questão de fundo é que, como vínhamos falando da relação com a geração que hoje é o aprendente principal, ou seja, os jovens, eu quero só citar esse dilema, que é o seguinte: sim, respondendo a sua pergunta, Rafa, sim, o aluno ele quer ser protagonista, ele exige ser protagonista, ele não se contenta mais com o papel passivo, receptivo, em que ele tem do outro lado um detentor do conhecimento e aqui um aprendiz, né? Sentado na sala um aprendiz. Mesmo porque o conhecimento não está mais com esse professor. O conhecimento está aqui, tá no gadget dele, está no celular dele, né? Então, sim, o aluno exige isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que essa geração, e aí não é uma crítica, mas é uma crítica, ela é absolutamente imediatista e, ao mesmo tempo, é uma geração que não gosta muito de altos investimentos para altos retornos, né? Isso fica claro, por exemplo, em como as pessoas querem ganhar dinheiro hoje. As pessoas querem ganhar dinheiro hoje com moeda digital. As pessoas querem ganhar dinheiro hoje com day trade. As pessoas não querem ganhar dinheiro com investimento a longo prazo, né? Os jovens... Construindo um negócio, né? Como é o nosso caso que a gente estava mencionando aqui, o ano que vem faremos 30 anos. É uma jornada a ser vivida. Exato. Você não faz isso do dia para a noite. E o jovem não está tão disposto, ele tem que ser convencido da importância desse investimento. E o protagonismo na educação exige tempo, dedicação, engajamento, energia, ou seja, investimento, né? Ele precisa perceber. Então a gente pega muito, independente do modelo ou do nível, né? Nível médio, nível superior, os jovens dizendo: eu não aguento mais essa aula expositiva. Mas no momento em que você inverte e faz uma aula invertida e diz para ele: olha, você tem que procurar a resposta para essa pergunta, ele diz: esse professor não quer dar aula. Ele está transferindo para mim o dever de aprender ou de descobrir ou de encontrar informação. Então, eu acho que esse dilema é um dilema muito importante. Ele passa, obviamente, por uma estruturação, né? Por uma sistematização de modelos. Lembrando, os professores de hoje não aprenderam de um jeito ativo, então é natural que eles queiram ensinar de um jeito passivo. Né? Eles têm que ser preparados para isso. Mas eu tenho uma questão aqui, Xará. Claro. Eu quero fazer uma provocação. Na minha interpretação, será que é a geração propriamente dita ou esse contexto que levou ao ser humano de uma maneira ampla para isso? E eu me refiro da seguinte forma, porque a gente está envolvido com a educação corporativa. E a gente vira e mexe, lida com programas de desenvolvimento de líderes, que eu vou fazer uma analogia como se fosse uma pós-graduação ali. Você tem diversas disciplinas inseridas em módulos que ao longo de uma jornada de 1 ou 2 anos você está trabalhando com aquela equipe e geralmente são líderes dentro da organização. E aí nós estamos falando de gente que está com os seus 30, entre 30 e 45, nessa faixa aí. E muitas vezes essas pessoas entram em sala ou no ambiente físico ou no ambiente digital, ele não sabe qual é o módulo que ele está participando, porque a empresa mandou um convite para ele, ele tem que estar lá. Ou seja, ele não se preparou, ele não investiu tempo para saber sobre qual era o assunto e ele chega lá com uma página em branco, ou seja, totalmente aquém do que a empresa está esperando dele do ponto de vista de protagonismo. Então a minha pergunta para você é: será que é a geração, é o jovem, ou será que o contexto imediatista, como você falou que as coisas estão mudando tão rápido, todos nós
estamos inseridos nesse contexto VUCA, que na verdade tem induzido as pessoas e as pessoas estão indo no efeito manada e não têm prestado atenção nisso? Eu acho, ótima pergunta, não sei se eu sei responder, mas assim, comentar eu sei. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que, e aí só complementando essa questão que eu digo da geração, né? Eu tenho filhos do extrato, vamos dizer assim, etário de 20 e poucos anos, eu acho que a culpa também é dos pais, né? A culpa da geração anterior, como super protegeu, como, vamos dizer assim, deu garantiu, principalmente em alguns estratos sociais, a qualidade de vida, a qualidade formativa, o conforto. Isso faz com que, obviamente, as pessoas sejam menos motivadas a se mexer, né? A pessoa se mexe quando ela precisa se mexer, né? Ela se movimenta quando ela precisa se movimentar. Mas tocando nesse ponto, Rogério, na verdade, eu acredito que a gente continua tentando tratar a educação, quer seja a educação formal, quer no meio corporativo, ou a informal, né? Porque as pessoas hoje em dia aprendem muito mais em modelos não clássicos do que em modelos clássicos, como uma obrigação em alguns momentos. Tanto no meio corporativo, perfeito, como no meio clássico. É impossível você pensar em uma família de classe média que não tenha como sonho filhos formados em uma universidade boa, com um bom diploma na parede. É impossível pensar numa grande corporação que não tenha um bom programa de educação continuada corporativa. A questão é, por quê? Né? Há formas da pessoa ser feliz e da corporação caminhar sem os modelos clássicos? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, essa ruptura, eu percebo que ela vem acontecendo. Né? As pessoas, os modelos, inclusive corporativos, eles vêm mudando de isto você tem que fazer para o que disto você quer fazer. Eu acho que esse é um ponto importante. Fornecer materiais de qualidade para que no ambiente corporativo o colaborador escolha aquilo que faz sentido para ele. Claro que tem algumas coisas que precisa fazer sentido para ele, porque estão na trilha ou na estratégia institucional. Mas aquilo que faz sentido para ele poder dizer, eu quero fazer isso e isso é importante para mim, eu acho que essa é uma mudança importante, é uma mudança relevante. Isso tanto para o ambiente, para a educação formal, clássica, e aquela trajetória, né, como para aquilo que a gente quer aprender. Né? Então, não respondendo, mas comentando, eu acho que é um conjunto de variáveis que leva a esse momento que a gente se encontra. Você sabe que a minha experiência com aulas, né, alguns não sabem, enfim, eu dou aulas para um grupo universitário, e o meu primeiro desafio sempre com os alunos é fazê-los entender o que eles estão fazendo ali. Porque, obviamente, assim como as empresas, muitos são jogados ali porque eles precisam escolher ali uma matéria que nós chamamos de socioemocionais, né? Eu dou aula na área de liderança. E aí, primeira aula, eu sempre pergunto, por que vocês vieram para cá? Sejam extremamente honestos. Porque tinha que escolher uma, achei essa menos pior e foi essa. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu vim porque me deu na cabeça aí. Não, eu vim porque eu estou numa empresa e quero crescer. Então, assim, tem vários tipos de situações, de questões ali que eles têm como prioridade ou não para estar fazendo aquele curso. O desafio ali, no meu caso, né, tenho tido um certo sucesso nisso, é tentar gerar conexões com eles. Né? Falar, olha, isso que nós estamos fazendo aqui vai ser bom para aquele que está extremamente afim, mas vai ser bom para você também. Por quê? Porque hoje você não está enxergando fim nisso. O que você pretende para a sua vida, né, para o futuro? Cara, estamos falando de liderança, ou você vai aprender, ou você vai ser empregado de alguém, ou você vai, alguma coisa você vai fazer para... Sim, sem dúvida. Você vai ter que lidar com gente. Você, querendo ou não, um dia na vida será líder. E aí você já começa a ganhar as pessoas porque elas passam a entender, pô, pai, isso aqui então tem certa utilidade. Mas é necessário fazer essa conexão. Nesse quesito, eu acredito que eu consigo ganhar as pessoas. Eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente fala em empresas, eu acredito que também temos uma situação semelhante. As pessoas estão lá por quê? Né? Elas precisam estar, mas às vezes elas não enxergaram ainda o benefício que aquilo pode trazer para elas. Significado, né? É isso que eu ia citar, significado. A neurociência explica muito isso, né? Você sempre cita a questão do propósito, né, Rogério? Mas essa questão do significado é importante, porque isso sempre existiu.
né? A gente, nos momentos em que dava aulas mais clássicas, num passado um pouco mais distante, a gente não usa exemplos. O que é o exemplo? O exemplo dentro de uma aula clássica é tentar trazer significado para aquele conjunto de conceitos, para aquele conteúdo e assim por diante. Eu tenho uma visão um pouco cuidadosa a respeito disso. Até por ser pesquisador, ser alguém da área mais acadêmica, eu acho que não é apenas aquilo que tem um significado imediato que tem relevância, né? Se fosse assim, as grandes descobertas da humanidade não teriam ocorrido, porque as pessoas pesquisaram coisas que, para aquele momento, elas não tinham significado. Perfeito. Né? Depois elas ganharam significado quando combinadas com outras coisas que também não tinham significado, e aí o conjunto ganhou relevância. Né? Mas, de toda forma, hoje, principalmente no meio corporativo, mas não somente, é absolutamente fundamental que a gente tenha significado. Para o aluno dar valor, para o aprendente dar valor, aquilo precisa se mostrar importante para ele. Então, quando você cita dessa questão, em algum momento da vida você vai ser líder, quer seja na sua casa, quer seja num negócio, numa segunda carreira, ou em algum momento em que você tem que conduzir ou liderar um grupo para uma tomada de decisão dentro de um projeto, isso é fundamental. Então, isso tem que ser algo marcado em qualquer trilha de aprendizagem, a meu ver. Quer para uma criança, e aí os modelos menos clássicos de educação infantil também fazem isso, né? Os construtivistas fazem o quê? Na verdade, eles vão ensinando através da prática e do significado. Então, nada mais é do que isso, né? Então, acho que você está certíssimo. Só pontuando, e tem uma coisa muito engraçada também, né? Muito engraçada que eles me falam ao longo aí da jornada. Nossa, professor, mas você nem parece professor. Eu encaro isso como elogio. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, por trás disso me parece uma crítica muito, muito clara do modelo clássico de fazer a coisa acontecer. Né? Porque quando você começa a trocar com esse aluno, colocá-lo também num patamar em que ele pode opinar sem medo, né? Se sentir seguro de falar, independentemente de se falar uma besteira ou não, mas se sente seguro ao falar, isso sai um pouquinho daquela não coisa... Não tenha dúvida. Clássico. Isso agrada, isso engaja. Isso é protagonismo. Isso é protagonismo. Isso é protagonismo. Porque esse imediatismo deles é uma coisa que é não, fato. E mesmo aí, isso impede a supersérie. eu acho que quando eles mencionam isso, né, e aí jogo para vocês dois, que também vem do papel do professor, eu vou usar uma expressão, né? O tesão pelo que está fazendo. Sim. Né? O prazer por dar aula, por realmente para que estou trazendo essa informação. Eu sou engenheiro e quando eu fiz engenharia, o símbolo que eu tinha na minha mente é que o professor entrava numa sala de aula e falou: isso aqui é muito difícil. Poucos conseguirão chegar até o final e eu estou no topo dessa pirâmide. Né? Então, o lance era só provar que era difícil e que eu já sou o shark ali, o tubarão dentro daquele processo. Né? E eu acho que o modelo, quando é orientado para outro caminho, falar: gente, eu vou mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças. Não desqualifica o teu papel. Não minimiza, pelo contrário. Você aproxima as pessoas e as pessoas falam: opa, então legal. E aí muitos já falaram para mim: pô, você fez engenharia e tal... Vem falar uma coisa, integral tripla. Você lembra como calcula uma integral tripla? Eu falei: não lembro. Tá vendo? O quanto tempo nós gastamos horas lá, coisa inútil. Eu estou em RH hoje. Estou em RH desde 2000. Fiquei no mundo corporativo 14 anos, mais 14 aqui na MH Consult, empreendendo e trabalhando com educação corporativa. E para mim valeu muito a pena aquelas horas fazendo integral. Porque não é integral em si, mas é o processo de aprendizagem. Sem dúvida. Ter uma prova onde só tinha uma questão e ela levava 1h30 para ser resolvida, e você ou tirava 10 ou tirava 0, foi muito legal para tomar decisões hoje que eu preciso tomar junto a clientes, junto ao negócio. No meio da pandemia, era uma prova de 0 a 100 para o negócio ficar vivo. Então, a integral, conforme você falou, às vezes coisas não são claras, não tem significado imediatamente, mas quando você vai juntando peças do quebra-cabeça chamado vida, você, na verdade, vai conquistando portfólio para resolver problemas. E é isso que eu incentivo as pessoas, inclusive aqui na MH, vai fazer o que você gosta. Tipo, quando você está indo pedalar, quando você está indo ver uma peça de teatro, você está aprendendo. Sem dúvida. Você está aprendendo.
E é isso que eu acho que a gente tem que incentivar os jovens e as pessoas no ambiente corporativo, que o aprendizado não é só aquela questão em si que está sendo posta naquele momento. Não é verdade? Sem dúvida. E como é que lida com isso no ambiente educacional? Porque você não tem espaço, você tem uma carga horária lá, você tem uma demanda exigida pelo MEC. A gente sabe que isso faz sentido, mas ao mesmo tempo, na prática, como é que você aplica isso? Como é que funciona Só isso? perguntas fáceis, né? Aqui sem dó hoje, né? Mas vamos lá, assim, eu acho que essa sua colocação, ela traz à tona dois conceitos que são muito importantes na educação hoje em dia, que é o demérito ou a crítica ao conteudismo e a exaltação à formação por competências, né? E eu acho, na minha visão, já vou tentar rapidamente aqui explicar o que eu vejo desses dois pontos, mas eu acho que o que é necessário é um equilíbrio. Então, assim, nós sempre aprendemos, e aí isso vem desde a tabuada. Acho que todos aqui vão lembrar quando nós aprendemos ou fomos obrigados a decorar a tabuada. Eu lembro porque até hoje eu não sei tabuada. Quando nós fomos... Eu tenho um trauma com isso. Obrigados a decorar a tabuada. Nós não aprendíamos a tabuada. Nós decorávamos a tabuada. Sim. Ou não é verdade? É verdade. É super verdade. Nós não aprendíamos as normas lá de acentuação. Nós decorávamos as normas ou as regras de acentuação lá na gramática, no português lá. Então, isso é a forma... Vamos fazer um paralelo, isso seria uma formação por conteúdo, né? Então, saber que uma célula tem membrana, saber que existem conceitos determinados ou teorias determinadas na administração, na gestão de pessoas, isso é conteúdo, né? Saber fazer e saber ser, né? Saber ser é uma competência, saber fazer é uma habilidade. Esses dois modelos, o conteudista e o por competência, não são oponentes, eles são complementares. E eu acho que isso que você coloca, Babler, é muito importante, porque no momento em que você foi desafiado a aprender uma integral, uma derivada, você teve que estabelecer conexões e desenvolver competências que não obrigatoriamente são somente para a solução do problema integral ou do problema derivada, né? Uma equação de segundo grau, uma regra de 3. Para que serve uma regra de 3? Uma regra de 3 serve para tudo. Você não vai no supermercado sem uma regra de 3, talvez, porque você quer saber se o iogurte de 1 litro vale mais ou menos a pena do que o iogurte de 200 ml. Para poder saber se o preço está melhor aqui ou ali, você precisa de uma regra de 3. Exato. Se está mais valendo por álcool ou gasolina. Álcool, gasolina lá. Né? Alguns postos já colocam lá qual é a relação álcool-gasolina do valor, né? Mas, na verdade, esse significado não é trabalhado, ou não era, pelo menos, no momento em que você aprendia essas coisas mais complexas. E aí esse posicionamento do professor de eu sou o detentor do conhecimento, eu sei, eu consegui, e de dizer para o aprendiz, você só vai conseguir se você se esforçar demais, e a grande maioria não chegará a esse ponto, é muito desmotivador, e aí vai totalmente de encontro ao modelo esperado de aprendizagem dessa sociedade atual. Né? Muitas pessoas dizem, só encerrando aqui minha fala, muitas pessoas dizem que o modelo futuro da educação abandonará totalmente o modelo clássico. Será um modelo de líder e aprendiz, direto. Então eu vou dizer, eu quero aprender o que sabe o Rogério Babler e eu vou buscar contato com o Rogério Babler para aprender o que ele sabe da vida, o que ele sabe dos processos, o que ele sabe das práticas, né? Então, um modelo voltando 200, 300, 500 anos atrás de um líder ou de um sabedor, de um sábio e do seu aprendiz,
né? E que é mais ou menos o que hoje a gente tem no modelo mais de mentoria, né? Isso, para alguns, mas que está restrito a um extrato muito top, vamos dizer assim, muito, muito premium da cadeia produtiva. Mas a mentoria, eu acredito que possa vir a ser um modelo de aprendizagem mais útil nesse novo momento. E aí, a gente já falou sobre o assunto, mas eu, pelo menos, a minha crença tem muito a ver com o lance do protagonismo. A pessoa tem que ter autonomia e accountability sobre esse processo de desenvolvimento. Eu recentemente fiz um curso no MIT totalmente digital, obviamente estava todo em inglês, e eles falavam que tinha uma carga horária X no curso. Eu literalmente levei 3 vezes mais do que a carga horária que eles estavam mencionando. E por quê? Porque para mim estava sendo um barato curtir aquela jornada. E eu percebo que, na verdade, também talvez eu não teria curtido se eu tivesse 20 anos de idade fazendo o mesmo curso. Não pelo conteúdo em si, mas pelo exatamente encontrar significado. Eu estava curtindo a jornada de aprender. Curtindo a experiência de estar lá, falando, isso aqui eu posso usar em tal pedaço, que se eu não passo por experiências anteriores, eu não sei nem como conectar. Exato. Então, simplesmente, eu quero passar no módulo. E com 3 vezes menos de horas, eu teria passado. E eu acho que isso é um pouco da gente que está em posições de liderança, procurar trocar ideia com os liderados, com os alunos, por exemplo, não para dizer faça o que eu fiz, mas para que eles percebam esses benefícios, como você já muito bem mencionou, que não são só pontuais ou no curto prazo, mas você vai colher os frutos lá na frente. Não tenha dúvida. Então, meu sócio falou, enjoy the journey uma vez para mim. E eu não vou esquecer dessa frase. O enjoy the journey serve para tudo. Desde as metas que a gente precisa passar. Se eu ficar trabalhando só para bater a meta no final do ano, isso aqui vai virar um martírio. Sem dúvida. Né? Se a gente está fazendo esse podcast porque tem que lançar podcast toda semana, isso aqui vai ser um martírio. Tem que estar curtindo a jornada aqui. Você está falando um monte de coisa, eu estou aprendendo com isso. Então, se for simplesmente a gravação, beleza, olha pro horário, encerra, vamos para a próxima, não é verdade? E eu quero aproveitar, até conectar essa tua fala com o que o Rogério disse também, né, com o teu xará. Você falou, olha, a educação do futuro vai ter esse modelo que pode se assemelhar ao que a mentoria, né, faz nessa relação, onde o seu mentorado, vamos chamar assim, quer ter do Rogério aquilo que ele conhece, né, quer saber, né, sobre onde ele pode fazer, mas também saber sobre a vida. Né? Você falou isso. Sim. Né? O que o Rogério sabe da vida. E aí entra nessa questão da experiência. Faz sentido também nessa troca ter essa absorção de conhecimento, não só conhecimento prático, teórico, mas também um pouquinho mais sobre conhecimento de coisas mais subjetivas, que é a própria jornada, a própria caminhada. Não tenha dúvida, porque o timing de fazer as coisas ou não. E na verdade, essa, na minha visão, né, o próprio significado só vai se dar, ou só vai ser percebido ou ter valor se ele tiver correlação com as conquistas, com os tombos, com os tropeços daquele que está te passando, ou que tá trocando informações com você. Né? Se você não for capaz de dizer como essa sua trajetória, Babler, por exemplo, em algum momento dificultou sua vida pessoal, facilitou sua vida pessoal, a gente pensando, por exemplo, nas mulheres, né, que tem aquelas 3 clássicas, 3 pelo menos, 3, 4, 5 papéis ou jornadas dentro de uma estrutura familiar, porque ela ainda é a líder do lar, ela ainda é a educadora maior dos filhos, ela ainda é a responsável pela limpeza, e ela é a trabalhadora, porque ela tem que gerar renda, e ela ainda tem que se preocupar com o marido. Eu estou dizendo num país que ainda é machista. Né? Absolutamente machista. Sim. E clássico ainda, né? E isso nós estamos falando do Sudeste. Se você subir do meio do Brasil para cima, então essa questão é absurda. Então, sem dúvida nenhuma, trazer significado através dos degraus, dos desafios, dos tombos e das conquistas da vida pessoal, isso dá significado para o conceito mais empresarial ou corporativo, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante que tem que ser considerada. A gente
E aí na relação com os nossos filhos, né? O que a gente deve orientar para os nossos filhos, né? Eu acho que a gente tem que deixar um pouco mais solta a decisão, né? As carreiras clássicas não são obrigatoriamente a única chance de sucesso no futuro. Aprender não se limita a ter um bom diploma na parede, né? Ter sucesso não se limita a isso. Você tem pessoas de muito sucesso que não têm esse diploma. Sim. Isso não quer dizer que elas não aprenderam. Elas aprenderam por outras formas, sim, por outros modelos, por outras estratégias. Muitos empreendedores, inclusive, não têm esse diploma, né? Pessoas que desde cedo já não tem a dúvida. É claro que o aprendizado formal, o conhecimento de conceitos, de teorias, de valores, vai facilitando. E aí só esqueci aqui, Babler, só de comentar, essa questão do momento do aprendizado, né? Então, é muito comum hoje em dia, principalmente vamos dizer assim, nas famílias mais favorecidas, uma pessoa entra, faz o ensino médio, entra numa boa faculdade, faz a graduação, aí ela é obrigada, ela não é nem estimulada, ela é obrigada a seguir na pós-graduação por um tempo. Então, se for para a área acadêmica, ela vai fazer imediatamente um mestrado, imediatamente um doutorado. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu casei mestrado e doutorado na minha graduação. E se você me perguntar hoje que significado teve aquele doutorado para você há 20 anos atrás, 25 anos atrás, muito pouco. O doutorado, para mim, hoje teria muito mais valor. Eu estou agora também estudando, estou terminando um MBA EAD da GV em gestão de projetos e está sendo fantástico. Por quê? Porque aquele mesmo conceito de gestão de projetos, aquele mesmo conceito de marketing, aquele mesmo conceito que eu vi lá atrás, agora tem significado, tem aplicação. Uhum. Eu vejo sentido naquilo. Então é o que você falou, a jornada, a viagem é gostosa. E eu também estou gastando 4 vezes o tempo para fazer o mesmo curso, né? Que legal. Então é gostoso, eu acho que tem que ser gostoso. Bom demais esse papo, né? Bom demais. E pior é que nós já estamos, assim, chegando na reta final. Uhum. Voou, o tempo voou. Você falou que isso ia acontecer mesmo e aconteceu. Vamos então aqui chegando para a nossa última etapa do nosso podcast, já pedindo, né, que você nos passe aí uma dica de leitura, algo que possa ser absorvido aqui pelos nossos internautas, porque, obviamente, né, depois de tudo isso que você disse para a gente, todo esse conhecimento sobre educação, eles vão querer beber nessa fonte aí. Eu estava aqui até consultando o nome correto, porque recentemente eu acabei de ler um livro bem interessante, e é uma frente, um assunto que eu acho que todos nós, independentemente das nossas áreas, nós temos que consultar. E aí, seja livro, sejam links, sejam sites, desde que, logicamente, de qualidade, né, escritos por pessoas que têm domínio sobre aquilo, que eu acho que é a gente conhecer um pouco mais das pessoas, ou o que pensam as pessoas sobre o futuro. Né? Eu acho que esse é um assunto que me encanta. Então, o livro que eu estou falando, que eu estou citando, é O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Então, são conceitos ou são visões. Eu acho que tem pessoas que conseguem sinalizar para a gente o que virá. E a gente poder ser um pouco mais preditivo, com risco um pouco menor, até para os nossos insights, para o nosso planejamento de como será o futuro, né? E aí, parênteses nosso, Rafa, parênteses meu aqui, essa questão do futuro, né? Outro dia eu estava vendo a reportagem da Embraer, de que em 2025, no Brasil, a gente já vai começar a ter os carros drone, né, os voadores. Então, os Jetsons chegaram, né? Quem lembra dos Jetsons, talvez, o Babler lembra dos Jetsons também. Mas, assim, isso está chegando muito perto. Então, como a velocidade é muito grande, eu acredito que a gente ler um pouco, conhecer um pouco do que as pessoas mais antenadas ou que circulam mais, que têm mais visão, como elas enxergam o futuro mais próximo, isso é muito importante. Então, o meu conselho é que a gente tente ler um pouco desses pensadores, desses educadores, desses grandes empresários, de como eles enxergam o que está por vir, porque o que estava por vir no século passado estava por vir há 30, 40 anos, e o que está por vir agora está daqui a 2, 3. Excelente. Né? Muito bem, e uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos interlocutores aqui, os nossos entrevistados:
O que significa para você gente para negócios? Também pergunta boa, pergunta muito interessante. Eu acho que durante muito tempo, negócio era visto como o termo negócio era visto como uma coisa do empresário, né? Então a gente tinha uma divisão muito grande entre o proletariado e o empresariado, né? E existia um rio aqui no meio, né? Um fosso aqui no meio, dizendo eu tô do lado de cá e nunca estarei do lado de lá. E quem está do lado de lá conquistou por herança ou por conquista e nunca não terá relação com o lado de cá. Eu acho que hoje gente para negócio é gente, né? Eu quero dizer gente assim, todo mundo faz parte do negócio. Quer você seja um empregado seletista, um colaborador seletista de uma grande corporação, um empresário autônomo de um pequeno negócio, um sócio de um conjunto de negócios, negócio faz parte da sua vida. Negociar, e outro dia, olha lá, tá vendo? Tive uma disciplina de negociação no MBA fantástica. A gente negocia desde que acorda até o momento que dorme, dentro de casa, fora de casa, de uma forma mais consciente, de uma forma inconsciente, na estrutura familiar, no ambiente corporativo, no momento em que eu sou comprador, no momento em que eu sou um vendedor. Então eu acho que gente para negócio é gente. Viver para negócio é simplesmente viver, né? Então negociar faz parte da vida. Então eu acho que gente para negócio, desenvolver gente para negócio é desenvolver gente para a vida, né? Para o seu percurso. Muito bem, Rogério Belot, diretor da Escola Sejan, que jornada legal. Essa jornada eu adorei. E você, Show Rogério? de bola, eu também. Eu sou muito grato por você ter aceitado nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. E você continua sendo sempre convidado. Se tiver outro tema para falar, fala, quero voltar no podcast lá. Você está convidadíssimo. O papo foi muito bom. Bom, que legal, que legal. Eu gostei muito também, Rafa, Babler. Na verdade, é sempre um prazer, estou à disposição. E toda vez que vocês quiserem que a gente converse um pouco mais sobre assuntos polêmicos e perguntas fáceis como essas, eu estou aqui à disposição. Mais uma vez, agradecer pelo tempo de vocês e me coloco à disposição sempre que precisarem. Muito bem, e aproveitando para fazer o nosso jabá de sempre, acessem as nossas redes sociais, tem o nosso site mhconsult.com.br, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, tem no YouTube, enfim, tem MH sempre para todo mundo, em qualquer formato, em todas as nossas plataformas conhecidas hoje, né, as principais plataformas conhecidas. Lembrando mais uma vez, trabalhos técnicos de Thiago Santos, que está ali do lado. Nosso estagiário hoje aqui, o Mate, também está ali atrás, vocês não estão vendo ele aqui, mas em breve daremos aqui faremos uma entrevista com o estagiário será entrevistado, vai ser um barato esse episódio, não vejo a hora de poder fazer aqui esse episódio diferentão. É isso, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanham e nos acompanharam aqui nessa jornada de hoje. Valeu, Rogério. Valeu, Rogério. Obrigado. E até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, tchau. valeu. Tchau.